33. Hiroki Sugimura, o estudante número 11, observava com atenção o ícone em formato de estrela na borda da tela de cristal líquido do pequeno dispositivo que tinha em mãos. Era o mesmo ícone exibido no centro da tela desde que ele ligara o aparelho. Ele estava na área residencial na costa leste da ilha. Em breve o local se tornaria um quadrante proibido. Enquanto se movia entre as casas, com cuidado, mas de forma ágil, ele observava com atenção o aparelho, quando por fim apareceu uma mudança. Hiroki encontrara o aparelho em seu kit de sobrevivência. Parecia um desses palmitops de dados que os funcionários de empresas costumavam usar, e aquele era o primeiro sinal emitido desde que ele o ligara. Às 6 da manhã, depois de folhear o manual de instruções. Ele percorrera de preferência os quadrantes anunciados como quadrantes a ser proibidos por Sakamoto, mas o aparelho não dava sinais que em nenhuma dessas áreas, nem no setor J2, na costa sul, e no setor F1, na costa oeste, nem no setor H8, onde estava agora. Tecnicamente, não se poderia chamar o que ele tinha em mãos de arma, mas naquelas circunstâncias, dependendo de como ele o usasse, poderia se mostrar muito mais útil que uma arma. Contudo, ele não tinha certeza de que estava utilizando o dispositivo da maneira correta. Hiroki pegou seu bastão de novo com a outra mão. O bastão não passava do cabo que retirara de uma vassoura encontrada no interior de uma cabana um pouco afastada da extremidade norte do vilarejo. Se ele quisesse, poderia ter pegado uma faca de cozinha, mas o cabo da vassoura era mais útil e fácil de manusear, pois estudava artes marciais desde o início do ensino fundamental. Ele se afastou do muro de tábuas da residência na qual mantinha as costas coladas. Movimentava com agilidade o corpo grande de mais de 1,80 m de altura, encostando as costas outra vez na casa seguinte. Viu que o ícone de estrela se aproximava de um outro de formato similar no centro da tela. Ele relembrou a explicação do manual sobre o sistema de exibição e voltou a cabeça. Era aquela casa dentro dela. Hiroki enfiou o aparelho no bolso e deu a volta até a porta de trás. No pequeno quintal havia uma horta doméstica com alguns tomateiros que chegavam à sua cintura. Plantas estendidas pelo solo, provavelmente pés de batata doce, e cebolinhas. Perto deles floresciam amores perfeitos e crisântemos de cores variadas. Em frente à horta havia um triciclo infantil com seu guidão cromado refletindo a luz do sol perto do meio-dia. As portas de proteção à chuva da varanda estavam fechadas. Abri-las poderia provocar um forte ruído. Hiroki circundou ainda mais pela direita. Havia uma janela, estava quebrada. Não havia dúvida. Alguém entrou na casa, e se ele leu corretamente o manual do detector, então ele ou ela ainda estava lá. Como a área logo se tornaria um quadrante proibido, podia-se imaginar que, se a pessoa ainda estivesse viva, já teria saído dali. Portanto, era grande a probabilidade de ser um cadáver. Mesmo assim, ele precisava confirmar. Hiroki olhou para o interior por um canto da janela com o vidro quebrado. Havia uma sala de estar com um assoalho forrado, com tatames. Ele abriu a janela. Felizmente, sem fazer ruído. Segurando no caixilho, subiu rapidamente com o movimento de um felino e entrou no interior da casa. A sala tinha uma alcova. No centro havia uma mesa baixa e uma enorme TV no canto da janela do lado de Hiroki. Não havia mais nada. Ele saiu da sala, pé ante pé. No corredor sentiu um cheiro misturado ao ar. O cheiro era parecido com o de um metal enferrujado. Hiroki apressou o passo e avançou pelo corredor. O odor se intensificou. Era a cozinha. Dissimulado pela sombra de uma coluna, Hiroki respiou dentro do cômodo. Ele viu um par de tênis brancos e um par de meias sobre o assoalho por trás da mesa. Pôde ver as pernas até as panturrilhas. Os olhos de Hiroki se arregalaram. Ele deu a volta na mesa. Uma garota em terninho de marinheiro jazia de bruços. Seu rosto estava virado para o lado oposto de Hiroki. Ela era pequena, de cabelos até os ombros, e sob o rosto uma poça de sangue se formava no assoalho. Havia muito sangue, mas a superfície já tinha coagulado num vermelho escuro. Ela sem dúvida estava morta. A questão era: porte pequeno, cabelos até os ombros. Ela se parecia com uma das duas garotas que ele procurava, que eram igualmente importantes para ele. Contudo, Hiroki não podia se lembrar se ela usava tênis como aqueles. Ele pôs de lado seu bastão e o kit de sobrevivência e se ajoelhou devagar ao lado do corpo.
Sua mão trêmula tocou o ombro da garota. Depois de uma hesitação momentânea, ele cerrou os dentes e virou o cadáver. O sangue vermelho brilhante ainda não coagulado apareceu sob o corpo, e o cheiro se intensificou. O cadáver apresentava um estado horrível. Havia um talho profundo em seu pescoço fino, bem acima da coleira prateada, e a mesma que o conduziu até ali. O ferimento era um buraco vazio e aberto, possivelmente porque seu sangue fora completamente drenado de dentro do corpo. A boca parecia desdentada como a de um bebê. O sangue fluiu do ferimento, sujando a coleira e descendo para o peito. Sua boca, o nariz e a face esquerda estavam ensopados no sangue acumulado, e Hiroki deduziu que isso deveria ter acontecido depois que ela caiu. Coágulos de sangue se formaram nas pontas de seus cílios acima e abaixo dos outros vitrificados. Eles também endureceram. Era Megumi Eto, a estudante número 3. Não era quem ele procurava. Embora o estado horrível do corpo tivesse chocado, Hiroki estava aliviado. Ele fechou os olhos por um tempo e respirou fundo. Então, culpou-se por ter se sentido aliviado. Levantou gentilmente o corpo de Megumi, retirou-o de dentro da poça de sangue e o reposicionou com o rosto virado para cima, um pouco mais afastado. O efeito da rigidez cadavérica começava parecendo que ele manuseava uma boneca. Então, Hiroki fechou os olhos dela. Depois de pensar um pouco, tentou cruzar os braços de Megumi sob o peito, mas o corpo estava enrijecido demais e ele acabou desistindo. Hiroki pegou seu bastão e o kit de sobrevivência e se levantou. Depois de olhar brevemente o corpo de Megumi, dirigiu-se às pressas para a sala de estar, por onde entrara. Eram quase 11 da manhã. Restam 25 estudantes. 34. O tempo passou silenciosamente. Ao lado de Shuya, Shogo continuava a fumar sem pronunciar uma palavra. E Noriko também se mantinha quieta. Dentro dos arbustos, às vezes, pequenos pássaros trinavam e galhos acima deles balançavam na brisa, deixando uma teia de luz oscilando como um pêndulo sobre a cabeça dos três. Apurando os ouvidos, podia-se escutar o som das ondas do oceano. Agora que estavam acampados no bosque, eles pareciam viver em perfeita paz. Essa sensação adivinha, sem dúvida, da esperança que Shuya tinha agora de escapar, depois de conversar com Shogo. Se iam seguir o que Shogo dissera, seria melhor para eles se manter quietos e esperar. Apesar dos ferimentos de Noriko, eles estariam salvos desde que vigiassem com atenção. Afinal, estavam em 3 agora e 2 deles tinham armas. Mas Shuya não conseguia parar de pensar nos tiros distantes ouvidos cerca de 1 hora antes. Sem dúvida, alguém foi morto. Talvez. E ele não desejava pensar nessa hipótese. Tivesse sido Shinji Mimura ou Hiroki Sugimura, mesmo não sendo nenhum dos dois, poderia ser outro colega de turma inocente. Shuya e Noriko seriam salvos, graças a Shogo, mas os outros viviam o terror de ser assassinados a qualquer instante. Shuya se angustiava ao pensar. Logicamente, ele já tinha discutido o assunto com Shogo, que aconselhou permanecerem quietos. Ele tinha razão. Ele também dissera que por Noriko estar ferida. Estes seriam alvos perfeitos caso se movimentassem. Ele de novo estava certo, mas seria correto eles apenas permanecerem sossegados como estavam? Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano tentaram confiar nos outros mesmo sabendo que não teriam chance de escapar. Por outro lado, se acreditassem nas palavras de Shogo em seu método de escapar, ele e Noriko tinham uma boa chance, mas isso significaria que eles não deveriam arriscar? Estava claro que havia um assassino, alguém matando intencionalmente. Eles testemunharam as mortes de Yumiko e Yukiko, e podia haver outros assassinos. De fato, os estudantes que ele confrontou, Yoshio Akamatsu, Tatsumi Chioki e até Kyoichi Motobuchi, deviam estar todos dispostos a matar. Ele duvidava que alguém assim desejasse se unir a eles. Não. Alguém desse tipo somente se juntaria a eles para enganá-los e matá-los quando chegasse o momento certo. Mas pelo menos não deveríamos nos esforçar para procurar colegas em quem possamos confiar. Porém, mesmo que tentássemos, seria impossível distinguir em quem confiar. Se nos esforçássemos em ajudar todos, o inimigo eventualmente se infiltraria em nosso grupo, e eu com certeza seria morto.
Noriko e Shogo também. Shuya soltou um suspiro profundo. Seus pensamentos giravam em círculos. Por mais que refletisse, chegava sempre à mesma conclusão. Não havia escolha. Ele podia apenas esperar que eles tivessem a sorte de cruzar por acaso com Shinji Mimura e Hiroki Sugimura. Mas quais as probabilidades de que isso acontecesse? Ei! Shogo exclamou enquanto acendia outro cigarro. Shuya olhou para ele. Pare de queimar os miolos. É inútil. Concentre-se agora apenas em você e em Noriko. Shuya ergueu a sobrancelha. Você é vidente? Algumas vezes, sobretudo quando o tempo está claro como hoje. Algumas vezes, sobretudo quando o tempo está claro como hoje. Shogo disse e tragou outra vez. Então, como se um pensamento tivesse surgido de repente, ele se virou para Shuya e perguntou: É verdade? O quê? O que Sakamoto disse sobre você? Que você tem ideias subversivas? Ah, isso. Shuya baixou o olhar e concordou. O que você fez? Shogo olhou para ele de um jeito malicioso. Shuya devolveu o olhar. Havia duas coisas das quais ele poderia se lembrar. A primeira delas foi quando entrou no 7º ano e foi admitido nos clubes de beisebol e música simultaneamente, mas acabou perdendo o entusiasmo pela disciplina militarista e a atitude de vencer a qualquer custo do time de beisebol. Não era de espantar, uma vez que o beisebol era o passatempo nacional. Era o esporte mais prestigiado da nação em torneios internacionais. Infelizmente, o beisebol era também popular entre os imperialistas americanos. Portanto, se o fim nacional perdesse para eles na final das Olimpíadas, Portanto, se o time nacional perdesse para eles no final das Olimpíadas, os diretores da Federação de Beisebol seriam forçados a cometer harakiri. Ademais, o treinador do clube, Sr. Minato, humilhava constantemente os que gostavam do esporte, mesmo não o praticando bem. E em apenas 2 semanas, Shuya já tinha se cansado e anunciado que estava deixando o time, mandando as lavas em alto e bom som, o treinador e a Federação de Beisebol. Assim, o novato promissor do time de beisebol da Escola de Ensino Fundamental Shiroiwa embarcou no caminho para se tornar um novo astro do rock autoproclamado, deixando uma mancha em seus registros escolares. Mas Sakamoto possivelmente se referia a outra coisa. Nada, Shuya balançou negativamente a cabeça. Sakamoto devia estar se referindo ao fato de que eu ouço rock. Ele estava pegando no meu pé porque sou membro do clube de música. Ah, Shogo concordou, curioso em saber mais. Se não me engano, você toca guitarra, certo? Foi assim que começou a ouvir rock? Não, foi o inverso. Por ouvir rock, comecei a tocar guitarra. No orfanato onde morava. Shuya se lembrou do servente de meia-idade que trabalhava na casa de caridade até 3 anos antes. Era um senhor divertido cujos cabelos começaram a rarear e, puxados para trás, grudavam na nuca. Um penteado denominado cauda de pato. Agora ele deveria estar num campo de trabalhos forçados na ilha Sakhalina. Nenhuma criança do orfanato, incluindo Shuya e Yoshitoki, foi informada dos detalhes. O próprio senhor, ao se despedir deles, evitou dar explicações, limitando-se a dizer: Eu voltarei, Shuya, Yoshitoki. Porém, por um tempo, vou balançar uma picareta cantando Jailhouse Rock. Jailhouse Rock. Então, ele deu seu velho relógio de pulso de mecanismo de corda para Yoshitoki e sua guitarra Gibson para Shuya. Foi a primeira guitarra de Shuya. Será que o servente estava bem agora? Ele ouviu dizer que os prisioneiros em campos de trabalhos forçados com frequência morriam de excesso de trabalho e má nutrição. Alguém me deu uma fita, e também sua guitarra. Shogo murmurou. Quais são os seus favoritos? Dylan Lennon? Lou Reed? Shuya olhou fixamente para Shogo. Você parece conhecer bem. Shuya estava impressionada. Não é fácil entrar em contato com o rock na República da Grande Ásia Oriental. Música estrangeira é estritamente analisada por uma organização denominada Academia de Análise da Música Popular e qualquer tipo de música remotamente parecida com rock é barrado na alfândega. O rock era tratado como entorpecente. Shuya viu um pôster na prefeitura provincial com a mesma linha diagonal das palavras de estacionamento proibido sobre uma foto de um roqueiro de cabelos longos e aspecto deliberadamente mal cuidado. Lia-se nele: Stop the Rock. Fantástico.
Em outras palavras, o governo cor de pêssego da República não aprecia os ritmos musicais, e, em particular, as letras que possam agitar os cidadãos. Bob Marley é um dos mal vistos, mas um exemplo típico seria o refrão de Lennon. Talvez você me chame de sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós, e o mundo será um só. Como poderia a nação não considerar essas palavras uma ameaça? Literalmente, rock na cadeia. Nota. Literalmente, Rock da Cadeia, canção interpretada por Elvis Presley no filme homônimo de 1957. Nota da tradução. Graças a isso, as únicas músicas que se podiam encontrar nas lojas de discos eram pop nacional banal ou canções tradicionais. O máximo que Xuxa encontrou nessas lojas foi algo de Frank Sinatra, embora My Way pudesse ser uma canção apropriada a este país. Por um tempo, Xuxa pensou que de fato o servente com um penteado de cauda de pato fora enviado aos campos de trabalho forçado por causa disso, e que havia algo apavorante acerca das fitas e da guitarra deixadas para trás pelo homem. Aparentemente ele estava errado. Depois de entrar no 7º ano e ser admitido no clube de música, Xuxa descobriu muitos outros aficionados por rock e donos de guitarras. Claro que Kazumi Shintami também era uma fã de carteirinha desse gênero musical. Foi por meio desse grupo que ele pôde obter cópias dos álbuns The Times They Are a Changing Stand. Mas isso se limitava a um grupo de amigos íntimos. Se houvesse uma pesquisa para identificar o número de estudantes que nunca ouviu rock na escola do ensino fundamental Shiroiwa, provavelmente superaria os 90%. Mesmo os que ouviram negariam isso, portanto o resultado geral seria 100%. Lógico que, levando em conta o vasto conhecimento que Shogo vinha demonstrando, não era tão estranho para ele estar exposto ao rock, mas Dylan e Lennon eram os mais subversivos. Não se espante tanto, Shogo disse. Sou de Kobe, garoto da cidade grande. Não sou como os caipiras de Kagawa. Conheço alguma coisa sobre rock. Shoya contorceu de leves lábios e relaxou um pouco. Então confessou a Shogo. Meu favorito é o Springsteen. Também curto Van Morrison. Sem ficar para trás, Shogo declarou. Born to Run é incrível. Gosto de Whenever God Shines His Light, do Morrison. Shoya voltou a se espantar. Podia-se ver um sorriso em seus lábios. Você conhece bem mesmo? Shogo também sorriu. Eu te falei. Sou um garoto urbano. Shoya notou que Noriko permanecia em silêncio e, com medo que ela se sentisse excluída do assunto, perguntou. Noriko, você disse que nunca ouviu rock? Noriko sorriu e balançou negativamente a cabeça. Nunca ouvi. Que tipo de música é? Shoya sorriu. As letras são fantásticas. Não sei descrever bem, mas o rock realmente expressa nossos problemas. Claro, as letras também falam de amor, mas às vezes podem ser sobre a política ou a sociedade, ou a forma como vivemos hoje, ou sobre a própria vida. Juntamente com as palavras, a melodia e o ritmo ajudam a transmitir a mensagem, como Springsteen cantando Born to Run. Xuxa recitou o final da música. Juntos, Wendy, conviveremos com a tristeza. Eu a amarei com toda a loucura de minha alma. Algum dia, garota, não sei quando, chegaremos ao lugar aonde realmente desejamos ir, e caminharemos sob o sol, mas até então, vagabundos como nós, baby, nasceram para correr. É mais ou menos assim. E cantou com voz contida a parte final em inglês. Tramps like us, baby, we were born to run. Em seguida, disse a Noriko. Vamos sem falta ouvi-la juntos algum dia. Noriko abriu um pouco os olhos e balançou a cabeça, concordando. Na realidade, seu rosto deveria se iluminar. Porém, ela apenas respondeu com um sorriso franco. De tão cansado, Xuxa nem sequer reparou. Ele disse a Shogo. Se todos ouvissem mais rock, este país acabaria sucumbindo. Da mesma forma que Noriko dissera pouco antes, se todos estivessem realmente informados, com certeza. Com certeza, Xuxa acreditava que o rock incorporava tudo o que era essencial. Por isso era banido pelo governo. Shogo apagou seu Wild Seven, esmagando-o no chão. Acendeu outro. Então disse, Xuxa, o quê? Shogo continuou soltando lentamente uma baforada.
Você acredita mesmo que o Rock tem esse tipo de poder? A ponto de apavorar o governo? Shuya afirmou com entusiasmo. Lógico que tem. Shogo olhou para Shuya e depois afastou o olhar, balançando a cabeça negativamente. Não acho que seja bem assim. A meu ver, serve como uma válvula de escape de nossas frustrações. Dizem que é ilegal e coisas parecidas, mas se você quiser realmente ouvir rock, você pode. Por isso, é uma forma de catarse. Este país é muito esperto. Quem sabe um dia não acabará promovendo o rock and roll como um recurso nacional, como um instrumento político. Shea teve um choque como se tivesse levado um tapa no rosto. Rock era sua religião. As partituras eram páginas de sua Bíblia. Springsteen e Van Morrison equivaliam para ele aos 12 discípulos. Logicamente, estava se acostumando ao choque de saber que seus colegas de turma morriam à sua volta e, em comparação, o que Shogo dissera não era tão impressionante. Shuya se acalmou rapidamente e replicou devagar. Será mesmo? Shogo afirmou diversas vezes, balançando a cabeça. Eu sei. De qualquer forma, o que não me agrada não é se o rock deve ser banido ou incentivado. A questão é de que qualquer pessoa que deseja ouvi-lo deveria poder fazê-lo sempre. Não concorda? Depois de pensar um pouco sobre o assunto, Shea disse. Nunca pensei sobre isso dessa forma, mas agora que você falou, talvez seja mesmo. E completou. Incrível. Não imaginava que você tivesse uma percepção tão apurada. Shogo deu de ombros. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes. Então Shea disse. Mas... Shogo abriu um novo maço de cigarros enquanto olhava para o rosto de Shuya. Mesmo assim, eu ainda creio no poder do rock. É uma forma positiva. O mesmo que Noriko disse sobre Shuya. Shogo sorriu. Ele acendeu o cigarro pendente da boca e em seguida disse. Para ser sincero, Shuya, concordo com você. Shuya sorriu de volta para ele. É irônico que a gente esteja exatamente nessa situação, Shogo disse. Como assim? Shuya perguntou. Que a única coisa que possamos fazer agora seja correr. Shogo replicou. We were born to run. Restam 25 estudantes. 35. Kaori Minami, a estudante número 20, se levantou quando ouviu um leve farfalhar. Vinha das moitas ao sopé da colina, ao norte, mas para o leste da região central da ilha. No mapa estava designado como o quadrante F8. Ela segurou com firmeza sua arma mais uma vez. Era uma pequena pistola automática Sig Sauer P230 9mm. Apesar do tamanho reduzido, parecia enorme nas mãos dela. Sem perceber, Kaori mordia o lábio. Ela ouvira o mesmo som diversas vezes desde que encontrou um esconderijo naquele local depois do início do jogo. E a cada vez que o ouvia, ela só se sentia aliviada quando percebia que era causado por uma travessura do vento, ou por algum pequeno animal, um gato. Mas Kaori não conseguia se acostumar a isso. Ela mordera e cortara os lábios, agora cobertos de novas feridas. Dessa vez, pode ser um inimigo? Um inimigo, sim, com certeza. Um de seus colegas de turma a atacaria. As imagens dos cadáveres de Yoshio Akamatsu e Mayumi Tendo, que ela viu quando saiu da escola, lhe vieram à mente nos mínimos detalhes. E a voz vinha do bosque em frente à escola que ela ouviu ao deixar o local. Devia ser a voz da representante da turma. de turma, Yukie Utsumi. Ela viu outras silhuetas com Yukie nas moitas escuras. De dentro da escuridão, Yukie a chamou em voz rouca, mas clara. Kaori, venha conosco. Somos apenas garotas, está tudo bem. Mas estaria mesmo tudo bem? Naquelas circunstâncias, não era possível confiar em ninguém. Se ela permanecesse com as garotas, poderia ser estrangulada enquanto dormia. Kaori recusou o pedido de Yukie e correu na direção contrária. E agora estava ali. Dessa vez o som é de um inimigo? Ela esperou por um tempo, empunhando a arma com ambas as mãos, mas o som parou. Ela esperou um pouco mais. O som subiu. Kaori suspirou aliviada. Ajoelhou-se e andou agachada pelos arbustos, as folhas distorcidas roçando suas faces. Roçando suas faces lhe causavam uma sensação ruim. Por isso trocou de posição. Com a palma da mão, coçou inúmeras vezes o local do rosto onde as folhas tocaram. Não bastassem as acnes, ela não desejava ter o rosto inchado por causa de alergia a alguma planta.
Mesmo sabendo que talvez morreria logo, não desejava algo assim para si. Pensando nisso, uma sensação gélida lhe correu espinha abaixo. Morrer? Eu vou morrer? Seu coração disparou apenas por se conscientizar disso, quase a ponto de infartar. Eu vou morrer? Eu vou morrer? Como um zumbido no ouvido ou um tocador de CT defeituoso incapaz de ignorar um risco no disco, começou a ouvir essas palavras se repetindo no fundo da cabeça. Eu vou morrer? Kaori agarrou com certo desespero o medalhão de latão que carregava no pescoço por baixo do uniforme. Ela o abriu e alguém de rosto luminoso e de longos cabelos sorriu para ela. Enquanto olhava fixamente, seus batimentos cardíacos por fim se acalmaram um pouco, voltando de forma gradativa ao ritmo original. Era, era uma foto de Junya Kenzaki, do grupo pop Flipside, o favorito das meninas. Esse medalhão especial só foi distribuído a membros do Ria Club. Kaori tinha orgulho de saber que era a única estudante da escola a possuir um daqueles. É claro que muitas garotas hoje em dia pouco se importariam com isso. Além do mais, medalhões eram algo ultrapassado, mas Kaori não pensava assim. Oh, Junior, está tudo bem, certo? Proteja-me, ok? A foto de Junior Kenzaki parecia lhe dizer: está tudo bem. Lógico que você está bem. Devo cantar Galaxy Magnum, sua canção preferida? A respiração de Kaori se acalmou um pouco, então ela perguntou à foto. Diga-me, Junior, eu deveria ter me juntado a Yukie? Fico imaginando se haveria uma forma de me salvar. Não, não pode ser. Lágrimas rolavam descontroladas pela face de Kaori. Como isso pode estar acontecendo? Queria ver mamãe. Queria ver papai. Queria ver minha irmã e meus adorados avós. Queria tomar um banho, esfregar creme nas espinhas, depois sentar no confortável sofá da sala de estar, tomando chocolate e assistindo ao programa de TV do Flipside, embora já tenha visto os episódios inúmeras vezes. Junior, me proteja, por favor. Eu sinto que vou enlouquecer. No momento em que ouviu sua própria voz bem alta, Kaori sentiu como se estivesse realmente perdendo o juízo, e isso a apavorou. Causava-lhe náuseas. Ela chorava copiosamente. De repente, ela ouviu um farfalhar às suas costas e seu corpo estremeceu. Era um som muito mais alto do que os anteriores. Kaori se virou, com os olhos turvos pelas lágrimas. Um rapaz olhava para ela do meio dos arbustos. Era Hiroki Sugimura, o estudante número 11. Ele chegou sorrateiro. Ela nem tinha percebido. Completamente aterrorizada e com a mente muito entorpecida para pensar, Kaori levantou a arma com ambas as mãos e puxou o gatilho. Seus pulsos foram impulsionados com violência para trás justamente com o som do disparo. Um cartucho dourado saiu voando e os raios de sol se refletiram nele enquanto abria caminho entre os galhos. Hiroki já sumira para bem dentro do mato. O farfalhar continuou. Partiu para logo depois também desaparecer. Kaori tremia, ainda empunhando a arma. Então pegou seus pertences e correu para dentro do bosque, na direção oposta a que Hiroki se evadira conforme corria. Sua mente agitada disparava. Hiroki Sugimura estava tentando me matar. Se não fosse por isso, por que teria necessidade de chegar furtivamente atrás de mim sem dizer uma palavra? Ele não deveria ter uma arma. Ele viu que eu tinha uma e tratou de sumir. Se eu não o tivesse notado e atirado nele, ele teria me atingido no peito com uma faca ou algo parecido. Uma faca. Não posso vacilar. Tenho que atirar em todos que cruzarem meu caminho. Impiedosamente. Do contrário, acabarei sendo morta. Morta. Oh, não. Não posso mais suportar isso. Quero voltar para casa, tomar um banho na banheira, creme para acne, chocolate, vídeo, Flipside, Junior, impiedosa. Atirar, atirar, chocolate, Junior, creme, para acnes, impiedosa, Junior. Lágrimas escorreram pelo rosto de Kaori. A tampa do medalhão em seu peito permanecia aberta e o rosto simpático de Junior Kenzaki balançava violentamente para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Impiedosa, Junior, seria impiedosa. Atirar, mãe, irmã, pai, atirar, atirar, novo álbum. Kaori começava a enlouquecer. Restam 25 estudantes.